Criado por uma mãe cristã, que ensinava a Bíblia para mim desde pequeno, mas era aquilo, era ouvir e não perceber ao certo o significado daquela mensagem, Sim. não é? Mas extremamente importante. Sabemos que um dia aquilo pode frutificar. Uhum. Orava muito por mim, e aí fica o valor, né, dos pais, da oração dos pais, das mães, para os seus filhos, e de não esmorecerem nunca, né? Aos 15 anos de idade, eu surfava como atleta amador, queria ser surfista profissional, tinha isso como objetivo da minha vida, isso no Brasil, tinha como objetivo da minha vida mesmo. Ia bem, tinha já alguns patrocinadores, apoiadores, que ajudavam-me com alguma estrutura de roupa, material, para ir às competições e coisas assim. E, de repente, eu tive uma frustração numa competição que daria-me uma exposição muito maior, né? Dava-me uma passagem para a Califórnia e coisa assim. E eu perdi, assim, sabe, aquela coisa de bater na trave, no travessão, depois na trave outra vez e sair, não é? Nas balizas, né? Como nós dizemos que é em Portugal. Foi muito no quase, assim, de raspão, e eu perdi essa oportunidade. E aquilo gerou no meu coração, com 14 anos, uma frustração muito grande, que levou-me a pensar sobre a minha vida, sobre o objetivo da vida e das coisas. E essa reflexão culminou com o encontro com Cristo. Eu ouvi um sermão de um pastor já falecido, Paulo Pancotti Lacerda, que foi quem me batizou também, na igreja da minha mãe, e ele pregou aquela passagem de Jeremias, capítulo 19, sobre o vaso novo. E ali ele jogou um vaso mesmo no chão. E eu não lembro nada da mensagem, eu nem estava prestando atenção direito. Mas quando ele jogou o vaso no chão e disse: Deus precisa fazer isso com algumas pessoas aqui, aquilo marcou a minha vida. Eu falei: esse sou eu. E uma semana se passou, eu estava aprendendo a tocar guitarra. E era aquela coisa, né? Aprender a tocar guitarra para tocar as minhas músicas favoritas, né? Eu queria tocar Nirvana, eu queria, né? Era essa coisa toda. E minha mãe disse: olha, na próxima semana vai ter um seminário de louvor e adoração e música aqui na cidade e tal, interdenominacional. E você não quer ir e tal? E eu pensei: eu vou lá. Pagaram para mim e eu fui. E nesse encontro, com talvez umas 5.000 pessoas, estava lá o Asaf Borba, e eu fui extremamente impactado pela vida dele, por aquele momento de adoração, e aquilo mexeu comigo ao ponto de eu falar: o que eu estou a fazer aqui? Eu não tenho a alegria que essas pessoas têm aqui. O que elas estão a cantar com tanta emoção e coração e entrega, e que eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso? E aquilo acusou o meu coração, acusou a minha condição, o meu pecado. Eu lembro de fechar os meus olhos e sentir muitas coisas em mim, em minha cabeça, e ali eu entreguei a minha vida a Cristo, num momento mesmo de culto, de adoração. E fui às lágrimas e tudo, e senti naquele instante que Deus estava a pedir tudo de mim. E esse tudo eu fui entregando em oração, até o momento em que eu pensava sobre o surf, e a minha cabeça, assim, desviava do assunto. E ela voltava como um ciclo. Eu pensava sobre o surf, não, isso aqui eu não vou falar. Até que eu não conseguia. Eu falei: tá bem, Deus, eu entrego o surf nas tuas mãos. Esse desejo que eu tenho de, né, ser um profissional, viver disso, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E se o Senhor quiser que eu seja um pastor, um missionário, a minha vida está aí nas tuas mãos. E fui cheio de Deus mesmo, do Espírito Santo. Foi conversão ali. Novo nascimento foi nesse momento. E a partir de então foi desenvolver minha vida de amor à igreja. Comecei a me envolver com os grupos de adolescentes, jovens, e a despontar para a parte musical, para a parte do ensino, da palavra, de orar pelas pessoas, e esse chamado ser confirmado dentro de mim e fora de mim pela igreja local. Pessoas verem esse dom de cuidar de pessoas, de ensinar, de conduzir, de o desejo de interceder pelo próximo, até o ponto de eu ir ao seminário. Bom, nessa história tem sempre muitas confirmações. E eu até hoje sou um pastor relutante. Um pastor relutante com o meu chamado, não porque eu tenha dúvidas dele, mas talvez porque eu seja birrento mesmo, e dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, já disse Deus, já disse Jesus para o apóstolo Paulo, não é? Muitas vezes sou
esse pastor relutante com a minha própria vocação, ou vacilante por sentir-me fraco, por sentir-me inadequado, mas eu não tenho razão de duvidar, nem por evidências internas, nem por evidências externas de igrejas ou de pessoas que são ministradas, nem pelo passado e nem pelo presente. É algo que eu vivo e que eu falo, olha, é isso, sou um pastor evangélico, relutante, e pela misericórdia e graça de Deus sou sustentado até aqui, até os dias de hoje. Muito bom.